Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, um projeto aqui da Futurum Capital. Você pode acompanhar no @Futurum Capital no Instagram, no TikTok. Nós estamos viralizando, graças a Deus, graças à audiência muito querida. E esse é um projeto para quem gosta de inovação, tecnologia, para abrir a sua cachola. Quem me acompanha sempre é o tio Rico. Ele está distante, mas está presente ao mesmo tempo. Fala, tio! Fala, Zuki! Mais uma semana falando sobre inovação, sobre futuro e sobre o que está por vir, que é tecnologia. Exato. Então, mais uma semana que é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer incomensurável. E eu vou falar uma coisa para vocês. Estamos também no TikTok, viralizando. Hoje o nosso convidado é um convidado que a gente ama, que a gente gosta muito. Antes de apresentá-lo, eu vou falar rapidamente aqui do Power Focus, que a gente sempre gosta de falar. O Power Focus te promove mental performance. Você vai poder ir na Bodytech, que é uma academia que o Edu frequenta muito, ficar com o abdômen trincado do Guga Stocco e vai ficar voando igual o tio Rico, né, tio? Exatamente. Para mim, Faria Lima é movida a Power Focus. Então, vamos, que o Brasil é nosso, Zuki. Boa! Tem o cupom de desconto, 15% off, Power Futurum, mas entra no Instagram, @power.focus. A gente já viu que o nosso convidado está aqui e graças à nossa amizade, eu já te entrevistei umas 20 vezes. Umas 20 vezes, Zuki. Mas, como a audiência é rotativa, com muita calma, eu vou pedir licença para passar rapidamente seu currículo aqui, porque sempre tem uma pauta. E a gente segue a pauta, porque aqui... E a pauta tem o currículo. Tem o currículo e tem que falar. Ó, tio, eu vou falar um negócio para você. Ele é um cara que, descobridor de unicórnio, uma lenda da internet, com um perfil multidisciplinar, é bastante experiência, criação de negócio digital, transformação empresarial, com mais de 20 anos atuando em diversos segmentos, responsáveis por projetos bem-sucedidos aqui. Ele é responsável por projetos bem-sucedidos, Banco Original, Domo Invest, um Baby Bill da Microsoft, um cara que bolou o UOL. Quando lançou o UOL, esse cara esteve presente. Então, assim, é tanta coisa de tecnologia que aqui a gente vai descobrir ainda mais. Não é isso, Guga? Você acabou de dar a minha idade, né? Ah, você é um jovem rapaz. Você... são 30 anos aí. A tecnologia desde sempre. Aí, quando o mosquitinho pica, picou. E você sabe que é o mais legal dele, ô tio, que recentemente eu descobri. O Guga, ele sempre teve sacadas. E ele era um pequeno estagiário, tomando conta, assim, já da internet brasileira, como a gente falou um tempo atrás. E aí ele conseguiu ser um manager country. Assim, foi um pulo estratosférico. É verdade. Isso não é real, Guga? Isso é real. Isso, na verdade, é assim, imagina que eu fui para a China, né, e fazer um monte de negócios lá na China. A gente fez umas coisas bem legais. Só que naquela época o dólar era 1 para 1. Certo. Eu voltei da China, né, com os produtos que estavam vindo para cá, explodiu de 1 para 4, deu um caos. Tá. Né? Bom, cara, conseguimos, perdi praticamente tudo que eu tinha. Aí eu falei, bom, e agora? Puta, eu tinha estudado lá fora, pós-graduação, lá em Berkeley, em Silicon Valley, caramba. Falei, mas preciso voltar a trabalhar. E, puta, falei, não tenho nada para fazer, vou ser estagiário. Certo. Literalmente. Falei, não tem problema, vou começar a estagiário, mas eu quero trabalhar com internet. E aí eu fui, comecei, ajudei a construir o primeiro shopping virtual do Brasil, foi o shopping da ZipNet, que depois foi pro UOL. Olá. Aí no UOL, né, eu entrei pro UOL, aí, né, nesse momento, aí foi interessante, porque eu falava inglês. E ninguém falava inglês. Boa. Então começou aquele boom de internet, falou, então você vai atender os clientes estrangeiros. Perfeito. Né? Então comecei ali, a gente ajudou a construir o shopping wall, depois a gente construiu o leilão, construiu um monte de coisa. E nessa veio um gringo lá e falou, olha, eu quero ter o meu produto, vim para o Brasil, ele vendia domínio. Certo, dos sites, né? Pra você comprar. Só que naquela época você não podia comprar domínio, só se tivesse CNPJ. Ah, tá. Só que ele vendia o .com. Eu falei, bom, isso aí vai vender, né? O domínio que ninguém pode comprar, de repente você pode comprar o .com, que é mais legal. Aí começamos a discutir, não sei o que e tal. Fechei o acordo dele lá com o UOL, foi um dos maiores acordos até na época, em termos financeiros e tal. O pessoal ficou feliz pra caramba.
Só que eu saquei que o cara queria vir pro Brasil, gente. Eu falei, tem coisa aí. Saiu pra jantar e falou, vem com o papai. Tem coisa. Ele falou, onde tá a tua empresa? Eu não sei, tô vendo o contador, eu te arrumo um. Boa. Tá, até que o contador resolveu. Onde que eu vou? Não, tem aqui. E fui organizando a vida dele inteira. Olá. Que não era o que eu fazia no UOL, né? Mas eu falei, não, sou teu amigo, eu vou organizar. Aí ele veio e falou, cara, gostei muito de você e eu queria que você fosse meu country manager. Eu já olhei, fui cavando, né? Falei, bom, né? Ele não sabe que eu tô ganhando 300 reais. Não, que na verdade foi assim, eu ganhava tipo, era 800 reais, né? Quando eu tava como estagiário, só que como estagiário eu fiz o shopping na Zipnet. Sim. Aí eu fui pro UOL ganhando 4. Certo. Aí ele veio, tal, então vamos conversar, vamos falar de salário e tal. Então, isso pra época, então era 800 para 4, 4 para 25. Meu Deus, olha o salto que ele deu, tio. Aí eu cheguei lá no escritório, onde era o escritório? World Trade Center, metade do andar, não tinha nenhum móvel. Eu lembro que eu cheguei assim, Loucura. à noite, né? E aí eu olhei aquela vista, né? Eu pus a mão na janela, assim. Aí coloquei a música do 007, The World is Not Enough. Aí fiquei, The World is Not Enough. Tipo, como é que eu vou explicar isso? Né? Que eu falei, caraca, eu tava ferrado. Porque Sim. deu errado as coisas da China, tive que começar de estagiar um ano depois. Pum. Olha aí, tio. Dá pra imaginar essa história ou não? O ponto é o seguinte, quem começa nos anos 90, o Guga tem que idade? O Guga é jovem, mas é um cara que tá 48. Ele vive tecnologia há pelo menos quanto? 20, 25 anos? É, por aí. É impressionante. Da década de 2000 para cá, o mundo explodiu numa forma bizarra. E tá surfando essa onda. Conta mais aí que eu tô curioso para saber. Eu vou contar mais. E aí eu tô buscando esses bastidores aí. Você conhece muito bem Henrique Meirelles, né, tio? Você, ministro da Economia, trabalhou lá nos Estados Unidos. O Guga, quando o fintech era mato, ele que bolou isso, acredito que foi no Banco Original, se eu não me engano. E quem entra na sala, Henrique Meirelles, e pega uma intimidade com o Guga, sem ser contratado nem nada, né? Essa história é real do Henrique Meirelles? Essa história foi legal. Você implementou, né? Assim, quando estava começando o Banco Original, eu tinha feito lá Buscapé, passou Buscapé, Microsoft, etc e tal. Fiz o fundo, né? A gente começou tudo isso. Aí, de repente, eu gostava de dar palestra. Né? Porque eu comecei isso no Buscapé, na verdade, para ensinar os funcionários. Educacional, para todo mundo então entender o que está rolando. Só que eu compilava o futuro e fintech já estava acontecendo. Né? Mas ninguém conhecia o termo fintech aqui. Eu falava, né? Pô, que legal. Aí chamaram, tocou o telefone um dia, não, quero falar com você. Era lá do banco Original, nem conhecia. Não falei, que banco é esse? Aí fui conversar com o Marcelo, né, que era o diretor de RH da época, falou, não, porque a gente está procurando um cara aqui para vir tocar a parte digital, porque, né, a gente quer fazer o primeiro banco digital do mundo, na verdade. Eu falei, pô, mas não conheço nada de banco. Ele falou, ainda bem, né, porque a gente quer alguém, quem conhece não conseguiu fazer, a gente já tentou para implementar. Quem conhece é viciado no negócio. Precisamos de um cara novo, e falou, você vai aprender banco aqui, eu preciso da outra coisa. Eu falei, cara, então quer ver? Que foi a minha visão, aí fui lá, fui abrir meu computador, cara, eu tinha lá um capítulo do que está acontecendo na China, de fintech, não sei o que, eu falei, o banco digital tem que ser isso. Ele olhou, ficou louco, falou, cara, é isso, eu vou marcar aqui para você conversar com o Henrique. Aí tá bom, que Henrique? Sei lá, o Henrique. Aí cheguei, foi no outro dia, falou, vem para cá. Aí eu cheguei e entrei, né, então, com o Henrique Meirelles, eu, caramba, falei, e agora? Tinha que não vim de terno, né, aquelas coisas todas. De berma. Aí sentei, tava sentadinho assim, entrou o Henrique Meirelles, ele, oi Guga, tudo bem? Olá. Eu falei, caraca, me chamou de Guga, já tá bom. Não conhece, né, Guilherme, né, o cara vai olhar no corporativo. Eu, não, tudo bem. Daí ele falou, me fala aqui esse negócio de fintech que você mostrou pra eles, que eles estão tudo empolgados aqui. Eu falei, então, abri o computadorzinho e falou, deixa eu explicar, o futuro é esse. Pá. Ele falou, puta, é isso que eu quero. Eu falei, tá, mas eu acabei de abrir o fundo, né? Óbvio que a gente já tinha feito os investimentos lá com a Domo. E daí ele falou, não, você vai ajudar a gente a fazer isso aqui. Eu falei, não dá, contratado não tem como, eu tô com um fundo aqui. Aí ele levantou e falou assim, deu a mão pra mim e falou, ó, é isso, você começa amanhã. Beleza. E olhou para os caras e falou assim, ó, vocês se viram aí como vai ser, organiza um negócio e foi embora. Espetáculo. Imagina como é que foi o bilhetinho que ele escreveu pro Guga ficar lá. Mas, ô tio, a gente vai falar... As melhores coisas, eu vou te falar, você sabe que eu converso bastante com a turma da Ambev, o Esteves. Lógico.
E uma coisa que a gente fala é o seguinte, o ideal é botar alguém na fogueira que não está 100% preparado. É o cara que vai pensar que ele vai se virar para fazer. E aconteceu isso com você. Muito. Na época você tinha vontade, mas não sabia exatamente como fazer. Te jogaram na fogueira e decolou, pô. É isso. Tava preparado, né? Berkeley, o cara já tinha feito um MBA, estudou pra cacete, tomou umas porradas. Mas, meu, tem tanta história do Google. Um dia ele vai te contar da academia de Krav Maga, o cara já teve a academia Primeira de São Paulo. Primeira de São Paulo, negócio de açaí. O cara fez tanta coisa. Mas, Guga, é o seguinte, como eu te falei, toda vez que a gente te entrevista aqui, a gente quer aprofundar hoje tecnologia, inteligência artificial. Mas antes do tio começar as perguntas, cara, a gente tá nos estúdios da Futurum Capital. Você poderia fazer um pitch elevator? O que é a Futurum Capital? Porque tá todo mundo assistindo nosso conteúdo aqui, a gente tem um caminho longo aí de ideias, iniciativas, mas o que é a Futurum? Me explica. Olha, a gente tentou criar aqui o que seria o Venture Capital 2.0. Ah, mas como assim? Porque o Venture Capital normal você faz o quê? Tem um fundo, faz investimento nas empresas, auxilia eles a crescer e depois você vende essas empresas e faz seu dinheiro. Enfeita a noiva. Enfeita a noiva. Aqui na Futura a gente entendeu o seguinte, além de fazer um investimento, todas as empresas têm as mesmas necessidades. Então, por exemplo, eu tenho que fazer podcast, tenho que fazer rede social, tenho que fazer marketing, tenho que encontrar com investidores. Então, por que a gente não monta um local que a gente vai permitir que a gente divida isso tudo com todas as startups, tá? Então, além dela receber o investimento, ela recebe esse suporte e a gente começa a construir algo diferente. Então, por exemplo, fiz um investimento numa empresa e essa empresa tem uma tecnologia muito legal. Tá. E se fosse um venture capital normal, de repente o fundador teve algum problema, não funcionou, você joga fora. Então quer dizer que você investiu 2 milhões e joga fora, né? Sim. O que a gente faz aqui? A gente investe, pega essa tecnologia, trago para dentro da Futura. Caso essa empresa não funcione, a tecnologia continua. Legal. Então uma empresa é como se fosse um Lego que se alimenta a outra. Então quando uma empresa entra aqui, ela surfa um ecossistema que ela voa. Né? Ela não precisa repetir, desenvolver coisas que já estão desenvolvidas, não precisa fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, nesse próprio podcast que a gente está fazendo. Lógico. Pô, a empresa fez uma coisa interessante, vamos trazer eles aqui para conversar. Boa. Né? Vai fazer podcast, vai fazer uma série de coisas. Então, assim, a diferença, o tempo de aceleração é muito mais rápido. Muito bom. E o final, cara, a raiz é educacional, né? Que você sempre gostou e no final você é um cara que inova, pega, bebe referência e gosta de passar pra turma. Eu acho que é o teu DNA, isso que é o mais legal. Matil, vamos lá, porque senão a gente... Vamos falar sobre inteligência artificial. Quero que você já comece aqui contigo. Eu quero fazer uma perguntinha para o Guga. Guga, nos últimos 10 anos, eu tenho investido muito em tecnologia. E ela vem mudando de forma exponencial. Ela vem crescendo de forma exponencial e ela vem mudando de forma muito radical. E você é um cara que já descobriu uma série de unicórnios. Quando eu vou conversar com a turma fala, tio, não existe um perigo da tecnologia explodir da noite para o dia? Existe, mas não existe o perigo dela ser engolida por alguma outra coisa maior, como foi o Snapchat, por exemplo? Boa. Qual que era a tecnologia embarcada por detrás disso? Sim. Eu queria que você falasse um pouco melhor do desafio de você conseguir perpetuar no setor de tecnologia essas empresas, sendo unicórnio ou não. Olha, pergunta muito boa, tio, e eu vou te responder ela. Na verdade é o seguinte, quando a gente está falando de tecnologia, você olha, por exemplo, uma rede social, pô, essa rede social está crescendo, é um tipo de tecnologia. Depois você vê inteligência artificial caminhando do outro lado, você vê realidade virtual andando do outro lado. O que acontece? Essas tecnologias se combinam. Quando as tecnologias começam a se combinar, eu crio uma tecnologia nova, completamente diferente, muito mais poderosa. Então o que acontece é que às vezes você não vê essa combinação e aparece uma coisa e fala, nossa, isso aqui é novo. Não, na verdade é uma combinação de 3, 4, 5 tecnologias. Então vou te dar um exemplo básico fora do mercado de tecnologia para todo mundo entender. Eu fui lá e fiz biologia. Certo. Então, virei um biólogo bom pra caramba, eu sei resolver biologia. Aí você foi e fez ciência da computação, você sabe programar e resolve um monte de problemas. Aí veio o tio fez ciência da computação e biologia. Quando ele junta os dois, ele faz engenharia genética. O que é mais poderoso? Né? Biologia, com ciência da computação ou engenharia genética? Sim. É engenharia genética. Você vai juntando força. Então, quando você pega, por exemplo, um metaverso,
Né? O metaverso é uma combinação de tecnologias. Eu tenho AR e VR, né? Que é a interface, eu tenho blockchain para fazer toda essa parte de distribuição, eu tenho inteligência artificial, eu tenho que ter infraestrutura. Então, quando tudo isso se combina, eu tenho uma tecnologia fantástica. Aí você vai falar, pô, mas metaverso de repente não deu certo. Por quê? Porque quando eu olho a combinação de tecnologias, você vai sair com óculos de VR na rua? Não, então ele não está pronto, é mais uns 5 anos. Você tem 5G? Não tem um 5G igual lá na Coreia, então vai demorar. Mas quando essas duas tecnologias estiverem boas e eu juntei tudo, aí eu tenho um negócio devastador. Então quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial generativa, ela é uma combinação de tecnologias. Só que quando combinado, gera uma coisa que muda o mundo. Então eu peguei redes neurais que já existiam, só que a rede neural para funcionar, ela precisa de muito dado. Né? É que nem o nosso cérebro, né? A gente precisa processar muito dado. E aí o que aconteceu? Você tem os LLMs, né? Que é Large Language Models. Então eu tinha até base de dados grandes, mas não tão grande. Por quê? Porque para processar isso eu precisava de computador, eu precisava de placas de vídeo, GPUs, né? E não tinha, você usava GPU para vídeo, Bitcoin. Aí eles começaram a usar GPU para isso, começaram a treinar uma rede neural. Quando treinou, caramba, tem um negócio novo completamente diferente. Então eu juntei 3 tecnologias. Então qual que é o problema? Você está investindo numa empresa de tecnologia, né? E de repente você não entendeu essas combinações e quando elas combinam, elas matam todo o resto. Perfeito. O timing, né? A gente sempre fala aqui, é o timing de você implementar a tecnologia, se vai funcionar ou não. E tem muito barulho. Quando surge alguma novidade, a gente vai ouvir, vai falar pra caramba, como o Bitcoin já foi falado, e depois você vê, aí você separa o barulho do que dá pra realmente fazer. Isso é importante falar. Mas esse barulho que tá agora, que a gente já vê de 3 anos para cá, pô, nos Estados Unidos a gente já vê falando, agora explodiu, o Google tá falando, e o cacete. Agora me fala uma coisa, na inteligência artificial que você colocou aqui, o que vai fazer a grande diferença é como você comanda a inteligência. Isso é uma dificuldade que as pessoas ainda não entenderam, porque a máquina, no final das contas, ela precisa ter um comando certo, né? Então, você está falando uma coisa muito importante. Antes da AI generativa, tipo ano passado, né? Olha que loucura. Você precisava programar. Certo. Aí eu não sei programar, você não sabe programar, então a gente ficava fora desse mercado. Você conseguia olhar, mas não vinha tudo. Agora com a AI generativa, ela foi feita no formato de linguagem. Então eu preciso me saber comunicar. Então quando a gente fala em comunicar com a AI generativa, a gente está falando de prompt engineering, em outras palavras, engenharia de prompts. Como é que eu crio isso? Então isso depende muito da sua lógica. Qual é a lógica que você tem, a sua experiência de resolver problemas, etc., para que você crie um prompt que faça sentido. Então, por exemplo, eu quero resumir um texto. Então você vai falar, ChatGPT, resume o texto para mim. Ok, básico do básico. Mas se você fizer um prompt refinado, você vai falar, ChatGPT, eu quero que você cite os 3 primeiros tópicos primeiro, depois você resume, quero que você compare esse resumo com outra coisa, aí você cria uma lógica que quando ele entrega para você, você olha e fala, caramba, resolveu meu problema, eu li e entendi. Cara, que legal. Então, esse é o prompt. E aí, o que acontece? Acabei de democratizar a inteligência artificial para todo mundo. E o executivo passa a ter poder. Isso muda tudo. E, tio, o legal... Ou seja, se você não tem repertório para perguntar alguma coisa que vai te trazer a resposta que você busca, você não sabe o que perguntar. Exato. Aí eu diria então, o seguinte, assim, quem tem filho... meu filho não lê livro, ficar só no TikTok. Não vai saber fazer prompt nunca. Porque ele não sabe ler, ele não sabe interpretar. É o caso do Zuc, pô. É verdade. Eu tô no TikTok fazendo dancinha há 20 anos, não consigo fazer nada. Mas cara, a gente batendo papo aqui no off com o Guga, ele é tão louco que ele programou uma mulher, cara, meio polonesa, ele consegue já fazer na inteligência artificial e ela resume livro em francês. Cara, conta um pouco do que dá pra brincar com a ferramenta hoje e você não para de fazer coisas incríveis. Porque eu usei até esse exemplo numa palestra que eu dei, que eu mostrei primeiro um desenho, como eu desenho de verdade. Cara, sério, é ridículo. Você faz aqueles pauzinhos, uma casinha com uma chaminézinha. Cara, não aprendi a desenhar, o que eu vou fazer? Sério. Aí eu falei, olha, isso aí sou eu desenhando. Aí depois eu mostrei uma outra foto maravilhosa. Né? Cara, uma mulher bem vestida, tudo. Eu falei, tá vendo? Essa foto foi eu que fiz. Então os caras, pô, como assim? Eu falei, olha, vocês estão vendo meu superpoder. Eu não sabia desenhar. Uma semana depois, olha o que eu estou entregando. Aí peguei essa mulher que eu criei, e fiz ela falar.
Falar o quê? Eu criei um prompt muito interessante, porque eu lembro que era uma série de dermatologistas que estavam assistindo, então eu falei pro prompt, eu quero que vocês ouvam um problema, eu sou um homem de 48 anos, eu tenho a pele assim, assado, o que eu tenho que fazer? O prompt respondeu, e depois, quais produtos eu tenho que usar? E aí eu fiz ela falando tudo isso, era uma mulher maravilhosa. Eu falei, pois é, eu não sei editar vídeo, eu não entendo nada de dermatologia, né? Eu não sei desenhar, e acabei de criar isso aqui dentro. Então você imagina se eu uso isso como marketing. Cara, que loucura. E eu não sou nem dermatologista, né? Mas você olha o superpoder que eu tive perante todo mundo. Aí todo mundo falou, caramba, né? Eu falei, pois é, vocês também podem ter esse superpoder. Então, esse é o ponto. E a inteligência está crescendo tanto que eu consigo fazer isso com imagem, com vídeo, com texto. Agora, recentemente, a Microsoft fez um negócio muito legal. Está dentro de um paper. Eles analisaram 100 milhões de vídeos do YouTube. 100 milhões de vídeos. 100 milhões de vídeos. Olha isso. E treinaram um modelo, um LLM, né, em cima disso. Então, agora quando você faz o prompt de uma imagem, ele faz a imagem, o vídeo e o áudio. Que incrível. Então, eu quero uma cachoeira, etc e tal. Ele mostra a cachoeira saindo e o barulhinho da cachoeira. Porque ele treinou o áudio junto. Ô tio, imagina a network, as networks, agências... empresas de jornalismo, o que já tem de blog, que você já consegue produzir um texto e o quanto isso daí tá substituindo de uma forma rápida, né, tio? Eu vou te falar, eu entrevisto muita gente para trabalhar para mim, muita. E cara que veio não só aqui do Brasil, mas de fora, ITA, IME, GV, INSPER. E eu pergunto pro cara, o que você fez fora da faculdade? Qual que é a tua vivência de mundo? Você já pegou um avião e foi visitar, sei lá, Singapura, África, qualquer lugar? Eu quero ver se o cara tem vivência. Tem o cara que sabe calcular integral, sei lá das quantas. Esse cara, bota lá um cara do ITA para fazer, ele vai fazer. Bota um chat GPT matemático, o cara vai me entregar o resultado. Agora, se você não tiver essa abundância de vivência no mundo, puta que pariu, você perde uma porrada de oportunidade. Isso que o Guga está falando é ouro. E cada vez mais vai ser a cereja do bolo. Entendeu? E a gente está no momento, né, de polarização faz tempo, cara. Aí vem deepfake. Que você já consegue pegar a cara do Donald Trump, meter a voz dele. Imagina no processo, né, de campanha política o que vem nesses próximos anos, né? Você já tem acompanhado isso, né, Guga? Não, eu tô acompanhando e, de novo, a pessoa que não tem um repertório, quando ela vê, você consegue enganar ela com o deepfake, porque ela não consegue entender que aquela pessoa falando que aquilo é tão surreal que não pode ser verdade. Só que a pessoa pega. É verdade. Ela fala, não, isso aqui é real, e sai dividindo com todo mundo. Por quê? Porque fala que ela não teve o repertório, ela não lê a notícia, ela lê a manchete. É a tia do Zap. Ela não lê o livro, ela vê o post. Então, aí por isso que eu falo, né? Assim, isso é uma arma na mão de quem é mal intencionado. Porque, querendo ou não, a população, de uma maneira geral, ela acabou se acomodando, né? Com essas novas gerações, acabaram se acomodando por ser muito fácil. Eu tenho aqui, aperto um botão, eu tenho o Google, para que eu vou ver uma enciclopédia? Quando eu era molequinho, eu lembro que eu chegava da escola, eu nunca fui bom na escola, mas eu chegava, pegava a enciclopédia, adorava, e ficava folheando, lendo, dinossauro, Barça. Caramba, Barça, gigante, aí eu vou ver essa, aí... Então, eu ficava lá curtindo esse negócio, então você vai aprendendo coisas diferentes. É muito louco. Agora, você acha que vai ter uma tecnologia, uma inteligência artificial para identificar o que é real e o que não é? Sim, então, porque é o seguinte, como que funciona essas inteligências artificiais? Eles têm o que eles chamam de tokens, né? O token é a palavra. Certo. Então a inteligência artificial, quando você faz o treinamento dela, ela fala qual que é a probabilidade da segunda palavra. Uhum. E com isso ela responde tudo. Então, quando eu treino um modelo muito grande, né? Então, por exemplo, eu estou indo para Campos do Jordão, vou comer um fundir. Certo. Eu estou indo para o Guarujá, vou comer um peixe. A probabilidade de fundir junto com a palavra Campos do Jordão é muito maior do que com peixe. Então, Perfeito. Ele vai criando, né? Ele cria várias coisas. Então, quando esse padrão ele é muito grande, você não só consegue identificar, né? Porque fala, isso aqui não é normal, isso aqui nunca existiu, então isso que foi feito é fake, né? Como ela pode alucinar. Alucinar é ela criar um negócio que não existe. Só que, inventar. Só que talvez na lógica pudesse ser possível. Então é aí que a gente fala, puta, peraí, quando eu começar a treinar modelos muito grandes e em tempo real, a coisa vai ficar sinistra. Ela vai sonhar?
a inteligência artificial ela pode criar uma própria realidade dela? Não sei se você viu um experimento que teve no MIT. Teve um no MIT e um no Japão. Sim. Né? Então ele fez o seguinte, ele colocou aquele scanner na cabeça da pessoa e mostrava uma foto de uma girafa. Tá. Então, uma girafa, ele olhava no scanner como foi que ficou o formato das ondas cerebrais. Mostrava um elefante, foi mostrando isso pro pessoal. Tá? Então tá bom. Treinou essa inteligência aqui dentro do Brain Scanner. Então, o cara fazia o seguinte, virar para ele e falar, ó, você vai pensar nessa imagem aqui. Ele pensava numa girafa, a inteligência artificial fazia uma girafa. Caraca, velho. Porque pegou o padrão de girafa Sim. com aquilo. Então pensa agora no elefante. Ele pensava no elefante, o Midjourney lá, que na verdade com o Stable Diffusion fazia um elefante. Meu Deus do céu. O pensamento dele. Então, o que significa isso? Isso é uma coisa que eu também fiquei, porque eu falei, cara, será que existe um padrão no que você pensa com a imagem? Uma coisa que tem que pesquisar ainda, né, com mais. Mas ele mostrou que tem. Então, se eu decodificar esse padrão, meu Deus. E eu tenho um Neuralink, eu tenho qualquer artifício lá que vai estar pequenininho, ou melhor, não sei se vocês viram a patente da Apple, que o fone de ouvido da Apple vai ter esse monitor. Então, eu estou com o fone de ouvido, eu posso pensar e responder uma pergunta. Então, assim, a gente está mostrando que estatisticamente tudo é possível. Só que isso está acontecendo numa velocidade muito rápida. Cara, ele tá falando que o fone da Apple, vamos lá, presta atenção, só para carimbar aqui. Ele vai te dar a resposta do que você tá pensando. Cara, isso é muito louco. A gente vai transitar, a gente quer falar de health tech também, porque na medicina ela é interessantíssima, mas antes disso, com toda elegância, que a gente já também comentou, a pornografia, me parece que 70% da internet que é pesquisada, a turma gosta de dar uma descascada com todo respeito, né, tio? Gostam. Pornografia. Você, inclusive, eu também, casado, filhos pequenos, você sabe muito bem o que eu tô falando. Natureza humana. Natureza humana. A inteligência artificial, junto com a pornografia, o que você... Tá. Aí posso combinar a tecnologia? Pode, lógico. Então você imagina o óculos Vision Pro da Apple. Perfeito. Tá? Você imagina que eu ponho um nootrópico mais forte para você tomar. Certo. Tá? E o vídeo que você vai ver, que está lá em 4K, lindo, maravilhoso, ele foi feito baseado nos seus interesses, do teu histórico, do Xvideos ou sei lá da onde. Tá? E você com esse nootrópico, né, o que acontece? Quando você usa uma realidade virtual, depois de 3, 4 minutos, seu cérebro começa a se adaptar àquilo e já acha que aquilo é realidade. Caramba. Se eu coloco um nootrópico forte, eu acelero esse processo. E se eu ponho um vídeo que, na verdade, se ele for acima, se não me engano, de 12K, aí é muito parecido com o que tem o olho humano. Então, aí o que acontece? Você literalmente vai viver aquilo. Meu Deus, fora o simulador que você pode criar, né? Tem para dirigir Fórmula 1, imagina. Você vai viver aquilo. Se eu usar uma inteligência artificial que vai identificando, aí tiver alguns sensores, ela vai direcionar, porque ela vai criar aquela imagem, aquilo que está acontecendo, exatamente naquilo que você gosta. E aí, cara, tem um filme que chama Ella, Her, que o cara se apaixona pela inteligência artificial. Esse filme é maravilhoso. Totalmente viável e você vai ver isso acontecer. Pode escrever. Que doideira, hein, tio? Agora, o Guga, você sabe que eu tive com o Esteves esses dias? Ele estava falando assim, olha, no meu banco tem perto de 7 mil funcionários. Eu falei, legal, o que eles fazem? Metade é de tecnologia. Metade. E ele falou, eu investi 200 milhões no Intel, junto com o Salute, porque eu vejo que tem um funil gigantesco no mercado de trabalho. Não tem engenheiro, muito menos engenheiro de computação. Como é que você enxerga o Brasil? Bom, como é que você enxerga o mercado local e principalmente Brasil, China e Estados Unidos? Que nós vamos ser engolidos no curto prazo e no longo também. Tá, eu acho o seguinte, tá mudando um pouco a coisa toda. A gente vai construir muito software. Ainda tem, né? E eu preciso de engenheiro de software para fazer isso. Com a inteligência artificial é um outro tipo de engenheiro, né? Eu preciso de um engenheiro que cria as redes neurais e saiba treinar modelos. Então, por exemplo, a Bloomberg está treinando um modelo com 50 bilhões de parâmetros, baseado no mundo financeiro. A Bloomberg vai te responder, vai ter respostas de financeiro, de coisas que você nem imagina. Então, o que acontece? Olha que louco, eu preciso de muita tecnologia, né? Senão eu fico para trás. Agora mudou o tipo de tecnologia, então todo aquele pessoal ou se recicla, perfeito, ou perde emprego. Exato. Porque tem o lado humano também, né? Você usa como ferramenta, né? Mas a gente já falou com muita gente aqui que você precisa também, né, ter essa sensibilidade. E a sensibilidade da máquina
também já vem sido testada. Eu lembro que no começo, isso faz muito tempo, a IBM que tinha uma inteligência Watson. Eles fizeram o seguinte, tio, eles colocaram 2 caras para debater política, como se fossem 2 políticos naqueles debates. A máquina, ela começou a aprender a ser carismática. Então ela elogiava, o cara falou, parabéns, você fala muito bem, queria agradecer a plateia. Isso eu tô falando de uns bons 20 anos, né? A máquina também tem a capacidade de ser sensível. Sim, ela pode, porque, de novo, na estatística, se eu tô te filmando, a máquina tá te filmando, e eu tenho tô treinando um modelo. Se eu falo alguma coisa mais agressiva, eu vejo o teu rosto, ela calcula. Eu falo um negócio, ela vai calculando. Cara, ela vai saber exatamente o que falar para você. Que já tem o reconhecimento facial. Exatamente. Você está na plataforma, gente, já falam isso, né? Exatamente. Quando você está curtindo, tem uma foto no Instagram, no Facebook, sim. Ele já consegue ter tem isso. Tem várias APIs para isso, eu já fiz algumas, inclusive, né, nesse sentido. Então, de novo, é uma tecnologia antiga, mas que agora, se eu combinar ela, ela fica super poderosa. E a gente vai estar vendo um momento, porque assim, tem tecnologias e tecnologias. Esse momento que a gente está agora é único. A gente teve um momento lá atrás, foi quando Gutenberg saiu o livro. Boa. Mudou, a humanidade mudou. Você foi lá e cognitivamente você focou para aquilo, agora tem o livro. Certo. Depois saiu do livro, né? A gente veio lá para o rádio. Puta, galera, mudou completamente. Veio TV, mudou. Veio internet, mudou. Veio o celular, mudou. Né? Você vive, até a cognição mudou. Agora veio, né, a AI generativa, que na verdade a gente está falando de linguagem. Vai mudar tudo. Então, a disruptura que a gente tem é no nível da descobrir a escrita, no nível da internet, no nível do celular. Agora a gente chegou no outro nível. Então, imagina que tem que recriar tudo em cima desse nível. E aí, assim, as coisas são completamente loucas do que você pode imaginar que isso pode acontecer. Do que isso pode ser feito. Muito legal. Você imagina o impacto disso na criação educacional das pessoas, das crianças? Não, você faz ensino adaptativo. Criança com 2 anos? Não, você põe o ensino adaptativo. Ela está aprendendo isso, ela vai entendendo que ela está indo, depois ela muda e vai guiando. Você pode ter um tutor de inteligência artificial que vai guiar para chegar no máximo daquilo que ela consegue fazer e sendo adaptativo. Quer dizer, ela vai entendendo que ela tem de dificuldades e vai focando nas dificuldades e vai embora. Muito assertivo, inclusive, a parte educacional, né? O que você já viu? Porque assim, a gente vê na China, e na China a gente acha bacana, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo porque lá está tudo sendo monitorado, né? Reconhecimento facial, com as crianças, né? Também tem uma parte do Neuralink. Sim, eles usam aquele muse lá. O que você tem visto da parte educacional que você fala, cara, isso é uma coisa bacana? Olha, sabe o Duolingo? Sim. O Duolingo é um ensino adaptativo. Quer dizer, se você erra, ele vê o que você errou, ele vai voltando. Para aprender línguas, né? Tá? A diferença é que o Duolingo... Imagina que alguém foi lá e criou aquele conteúdo. Certo. Então, imagina quantas pessoas para criar o Duolingo, né? Você precisa ter um batalhão de editores que foram criando aquele conteúdo. Cara, agora isso pode ser gerado num prompt, né? E eu posso ainda, além de gerar isso num prompt, eu posso entender o que essas pessoas do mundo com a mesma idade estão aprendendo, qual que é a dificuldade que elas têm em cada lugar, e a inteligência faz isso em tempo real. Ela muda o que você está aprendendo. Então, eu não preciso de um batalhão de editores, né? Eu preciso de modelos treinados, né, e um algoritmo treinado, né, e individualizado para você. Da mesma forma que você entra no TikTok e mostra as coisas que você quer ver. O algoritmo te leva? Imagina um TikTok, só que esse TikTok vai te levar para você aprender da forma que você mais gosta. Tem gente que gosta com vídeo curto, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de áudio, tem gente que gosta de... Cara, ele vai entender e vai entregar aquele conteúdo no melhor formato. Nossa senhora, cara, é tanta coisa assim. Vamos falar de health tech, né? A gente recebeu o Maluf aqui, um médico muito bacana, e ele já falou que está sendo implementado em diversas áreas, né, na medicina. Uma coisa que a gente vê é diagnóstico e prevenção. Prevenção você pode salvar a pessoa, quanto depende de quando o cara chega antes. E aí, se você vai em Joanesburgo, São Paulo, ou você vai para Nova York e você vê um tipo de uma doença, a máquina consegue dar o diagnóstico mais rápido pela parte que ela consegue armazenar, correto? Essa é a linha de raciocínio para o health tech? Perfeito. É igualzinho o modelo da educação. Eu preciso treinar a máquina em cima daquelas imagens, de como funciona tudo. Aí a máquina vai ser extremamente assertiva. Só que aí tem mais. Vamos combinar a tecnologia? Tá bom, tem a máquina fazendo isso, tá? Eu tenho aqui um sequenciamento de DNA.
Qual é o problema do sequenciamento de DNA? Você nunca tinha processamento suficiente para poder descobrir as coisas que tem lá dentro. E eu tenho a tecnologia de CRISPR, que é uma tecnologia que permite que eu modifique o DNA. Se eu junto os 3, eu não só te dou o diagnóstico, como eu posso mudar o seu DNA para você não ter aquela doença. Caramba. Isso, estou falando, 5 anos você vai começar a ver alguma coisa nesse sentido já, na velocidade que está indo, na combinação das tecnologias. Parece ficção científica, porque eu estou falando, mas eu não sei o que é CRISPR. Pois é, né? A inteligência artificial eu entendi mais ou menos, tá bom, né? Entendeu? Então, quando você junta isso, os 3, e você entende um pouquinho de cada um, você começa a derivar um produto mais legal atrás do outro. O que a gente está aprendendo aqui, a aula aqui, tio, é a combinação, né, de ferramentas tecnológicas que você consegue implementar. Vamos tentar dar um exemplo de Israel, que, é o polo de tecnologia. A gente vê Tel Aviv lá com MSN veio de lá, Waze e por aí vai. Guerra. O cara precisava monitorar as pessoas. E aí, de uma ferramenta para outra, ele consegue ter esse avanço. É assim que você enxerga também? Totalmente, né? Se você usar todas as ferramentas para um problema específico, é que a guerra ainda está antiga. Né? A guerra ainda eu tenho aqui, empresas militares estão cuidando disso, eu tenho estrategistas que são da moda antiga e eu tenho interesses políticos. Mas se você organizar tudo, cara, você consegue. Tanto é que você viu, o maior terror da guerra não foram os caças, foram os drones. Exato. Entendeu? Então eles entenderam e falaram, caramba, esse negócio é poderosíssimo. Né? Isso tem drone e tem balão também, né? E isso porque é o começo do começo. Né? Você pode pegar um drone, um balão, alguma coisa de uma forma que, cara, ele vai executar uma tarefa e se eu tiver inteligência em tempo real, né, respondendo para aquilo, ele vai mudar a rota, ele vai ter estratégia, ele vai fazer uma série de coisas. Né? E, assim, isso se a gente criasse aqui agora um drone e fosse criar algumas estratégias, a gente faria isso. Né? Porque a gente programa ele para esse tipo de coisa e treina os modelos. Tem uma forma diferente de pensar em fazer tecnologia. Cara, você vê que não para, né, tio? A gente não consegue parar aqui. Vai lá, tio, manda bala. Eu queria fazer uma outra pergunta para ele. Onde ele enxerga que nós vamos estar em 5 anos? É uma pergunta extremamente difícil de fazer, de responder, aliás, mas em 5 anos o crescimento ele é tão exponencial que em 5 anos a gente provavelmente vai estar vivendo numa sociedade diferente, espero eu. Como é que você enxerga isso, Guga, 5, 10 anos para frente? 5, 10 anos muda muito, né? Hoje a dificuldade de prever o futuro está tão grande, porque eu fazia lá o podcast 2025 Mundo Novo. Muito lá bom, inclusive. Né, em 2020, 2021, né? Eu conseguia visualizar. Só que eu visualizava com o mundo de internet mobile. Com o mundo de inteligência artificial de linguagem, mudou tudo. Mudou a previsão que eu tinha lá para olhar para 2030, ela mudou. Ela mudou porque a tecnologia ela é muito forte. Então, quando eu tenho hoje, você vê o Midjourney funcionando, um chat GPT, o que eles evoluíram em 1 ano é um negócio astronômico. Mas ele ainda está muito não tão conectado no mundo real. O que é conectar no mundo real? Se eu tenho o chat GPT conectado, por exemplo, nos sensores da cidade, cara, ele controla a cidade. Tá? Então isso é uma coisa que você não imaginava assim de uma forma tão simples. Vai aparecer modelos treinados. Então, por exemplo, você tem o General, né, AI. Então, ChatGPT, eu treinei um modelo geral. Então, estou fazendo isso. O Midjourney, treinei um modelo geral. Então, eu quero fazer uma casa. Aliás, eu fiz uma casa como eu queria, quantos quartos, etc. Eu queria tipo um arquiteto que nem o Kogan com outro arquiteto, o Gary... esqueci o nome dele, fui misturando tudo, cara, ficou uma puta casa legal. Então, que nem quando você vai no médico, você vai no Google, pesquisa e fala, eu tenho essa doença aqui, o médico, não, você tem gripe. Né? Eu falo, vou chegar no arquiteto com essa casa. Isso hoje. Só que agora entra o Narrow AI, é onde a gente vai treinar os assuntos específicos. Então, eu vou treinar o seguinte, fiz essa casa, agora eu vou treinar a planta para fazer a planta, o BIM para eu colocar os produtos lá dentro. Né? Então, quando eu faço esse treinamento, eu vou bater em tempo real e já fazer a cotação, eu entrego o projeto inteiro. Incrível. Então, você imagina que daqui dos próximos 5 anos, a corrida do ouro é treinar Narrow AIs. Então, o cara que treinou a Narrow AI
para arquitetura, ele vai te entregar o projeto pronto. O cara que entregou para medicina, num segmento específico, legal, ele vai te entregar aquilo pronto. O cara que fez para educação vai fazer o que a gente discutiu de educação adaptativa. O cara que fizer para o drone da guerra vai fazer aquele drone que sozinho vai ser um monte de coisa. Então, para a gente prever esses 5 anos, você tem que imaginar quais são todas as narrow AIs que vão ser feitas e, em cima disso, entram os agentes, né? Então, por exemplo, um agente do ChatGPT, quando eu mando um comando, né, ele se divide em 10, 15, 20, 30, 100 outros agentes, e os 100 agentes saem fazendo tudo isso. E ele te entrega lá na frente esse resultado. Cara, o trabalho de 1 ano é feito em minutos. Você imagina isso com Narrow AI, né, indo buscando tudo para você. Cara... nesse podcast que você tinha, 2025... Mundo Novo. Mundo Novo. Não tá gravando mais, né? Você tá gravando agora com a gente. Mas é muito bom, cara. Tem ainda no Spotify e ele, adianta muita coisa. Tem um episódio que você fala do Elon Musk, e agora estão falando muito mais dele. Primeiro que a gente quer saber dessa carta aberta que ele criticou, né? Mas depois ele tem a própria, né? E tem uma coisa interessantíssima, que quando ele foi fazer um foguete, ele desmonta o foguete. Isso é uma linha de raciocínio muito legal para as pessoas entenderem. First Principle. Queria que você falasse de First Principle. Quanto custa um foguete? Agora, quanto custa para desmontar o foguete peça a peça e você construir o seu foguete? Então, o First Principle está muito atrelado ao que o tio falou. O tio falou, se você não estudar, se você não entender, se você não viveu, você não vai conseguir criar coisas. Tá? Não adianta você só lá no ChatGPT e vir. Então, o First Principle é o quê? Você decupa um problema até o menor partícula que você consegue dele. Então o que o Elon Musk fez na época foi o seguinte: queria fazer um foguete, vou comprar um foguete. Boa. Era muito caro. Ele falou, então compra aquele foguete russo aqui, desmonta e cota as peças. Quando ele desmontou e cotou as peças, ele viu que tinha uma peça lá que custava $400 mil, só que ela tecnicamente era tipo um motor de portão que mexia ali o coisa. Ele falou, decupa essa peça aqui até o parafuso, aí monta do parafuso o foguete inteiro. Custou 2% do valor. Oi. Se você fizer de baixo para cima. Você tem que fazer um First Principle com a Betina, cara, na tua casa. Puta, fudeu. Se eu fizer isso aí, eu tô fudido. Eu vou reduzir 99,9%. Então, todo o conhecimento que a gente tem hoje foi um conhecimento feito em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e feito no século passado em cima de outras tecnologias e outro modelo mental. A gente vai ter que fazer o First Principle do nosso modelo mental agora. A gente vai ter que... Tudo que você aprendeu, esquece, Boa. Decupa tudo e reconstrói tudo nesse novo mundo de linguagem, de inteligência artificial. Aí você vai ver o mundo de uma forma diferente. Muito completamente bom. Diferente. E o que ele está... Agora, Zucchi, vai lá. Sabe uma coisa que o Guga está falando? Em várias camadas da sociedade, a gente vai ter uma transformação. E tudo é dado. Tudo são dados, né? Perfeito. No final do dia... Tem uma coisa que eu consigo enxergar que é o primeiro passo é o primeiro passo fundamental para que tudo funcione, que é a segurança disso aí. Boa. Porque se você investe em alguma coisa, isso está em algum lugar. Se você não tiver segurança de dados para esse lugar ser protegido, você não conseguir perder o teu trabalho, o teu projeto, ou até por competidores, você está ferrado. Guga, fala um pouquinho de segurança. Eu sou viciado em segurança, não só militar, mas em questão de proteção de dados, Israel. Fala um pouquinho mais sobre isso. Para mim é fundamental. Não, você tem toda a razão. Eu até vou entrar um pouco mais sutil antes de entrar no cibersegurança, que é para você ver como... quando a gente pensa em segurança psicológica, ou quando eu penso até em segurança de como vai ser a humanidade, olha isso. Vou dar 2 exemplos. Imagina que eu sou o dono do Waze. Certo. Tá? Então tá bom, sou dono do Waze. O Waze é um agente, né, de inteligência artificial, coletando dados e se relacionando comigo. Boa. Aí eu vou lá no tio, falo, tio, preciso de uma ajuda sua, quero que você compre todas essas casinhas aqui dessa rua. Tá? A gente vai ficar sócio aqui, a gente vai fazer um monte de loja, que é loja para mulher de 30, 40 anos, desse perfil social, tal. Aí toda vez que o Waze está lá, toda vez que aparecer alguém nesse perfil, ele desvia e passa por aquela rua. Tá? E aí eu enchi aquela rua, né, exatamente do meu público, aquelas lojinhas vão bombar. Vou fazer 2 perguntas. Primeiro, posso fazer isso? A princípio? Né? Talvez não seja ético, mas eu posso. Mas você vai saber se eu fiz isso? Não, né? Nunca. Aí vou dar outro exemplo, o exemplo que a gente deu da inteligência artificial. O ChatGPT, eu quero cuidar da minha pele, etc. Me cita os produtos, ele cita os produtos. Certo. Quem decidiu qual produto que é?
Sensacional. Porque é através dos dados que você passa suas informações. O cartão de crédito, meus amigos, que você está usando, sabe que hora você vai na farmácia, qual que é teu estilo de vida, e aí ele pode vender para quem? Para um plano de saúde, por exemplo. E aí aqueles produtos, quem vai definir é alguém, que nem eu te falei do Waze, e já está sendo definido. Aliás, a Microsoft está moldando o modelo dela para quem vai colocar produto, vai ser pago isso. Então quer dizer que eu posso ter, a inteligência que vai me ensinar pode ter um viés. Tá? Agora, a gente fala em segurança da informação. Tudo bem, vou lá, hackei, peguei essa base. As bases vão ser muito grandes e complexas. Vai ser difícil. Eu hackei uma base para trabalhar, ela é difícil. Mas, e se eu entrei nessa base, eu só hackei um pedacinho do algoritmo? Por exemplo, eu hackei para você passar na frente da minha rua. Por exemplo, eu hackeei para ter um viés ideológico do que eu quero. Aí você não tem como arrumar. Diferente de um software que você sabe onde você arruma, num modelo treinado, como ele é bilhões e bilhões de parâmetros, muitas vezes trilhões de parâmetros, você não vai conseguir descobrir aquilo. Então, se eu tiver uma vazão, por exemplo, se eu não tiver seguro esse modelo e alguém hackear, eu posso saber que ele nunca foi hackeado, só que eu posso hackear uma ideologia, eu posso fazer um produto ficar famoso dentro de uma mexida. Então, você viu? É diferente. Por isso que quando a gente fala dos próximos 5, 10 anos, é muito louco. Não, é o que você falou. Você criou lá a loja para vender e você coloca o caminho que é para a pessoa passar lá na frente. Né? Esse é o fácil. Agora, o do difícil, eles vão fazer o difícil, vai te influenciar. Aí, outra coisa, os agentes de inteligência artificial, eles vão fazer o seu trabalho, todo trabalho repetitivo. Então eu posso falar até que a gente está voltando para a antiguidade. Quando você tinha lá na Grécia Antiga, você tinha lá as pessoas que trabalhavam, faziam tudo, cada um tinha lá tipo 9 escravos. Tá? Então o cara tinha 9, 10 escravos lá na Grécia Antiga. Então o que sobrava para aquela pessoa fazer se tinha 9 escravos faziam tudo? Ele fazia arte, ele discutia política, ele fazia música, e era assim, né? Os escravos agora vão ser os agentes de AI. Então você não vai ter 9, você vai ter uma dezena, né, de escravinhos, que são os AIs, que vão fazer o seu trabalho. Vão fazer o seu trabalho repetitivo. O que vai sobrar para você fazer? Porcaria nenhuma. O ócio criativo. Boa. Que essa é a grande diferença que a gente ainda tem, né? Que a gente tem o poder de criar, né? E também de comandar. Agora, e quando a máquina comandar a gente? Vai chegar nesse ponto, porque sem alarmismo, e essa é a carta que eu estava falando do Elon Musk, e a turma entrou, assinou e está criando a deles. O que você vê? O que é alarmismo e o que você realmente vê que é ficção científica? Então, aí vamos voltar para o first principle. Tá. Né? Como a gente começou a nossa conversa, lembra da combinação de tecnologias? Eu estou falando hoje de criação de modelos, onde eu estou armazenando, eu tenho o processamento e tenho as GPUs fazendo a coisa toda e algoritmos de inteligência artificial. Certo. E se eu fizer exatamente isso num computador quântico? E aí? Tá. Aí que eu tenho a super inteligência. Aí não para, aí você vai, é infinito. Cara. Aí essa decisão que ia demorar algumas horas para ele tomar vai ser feita em segundos. Entendeu? Então, só que se eu treino, se o computador, se os agentes começarem a andar e treinar modelos de forma autônoma, porque lembra, eu falei, agora a onda dos próximos 5 anos é um time de cientistas ir lá e treinar especialista uma inteligência. E se ela começar a treinar sozinho? Que tem a possibilidade. E você vai soltando autônomo, ele vai criando, aí você vai achar na internet, puta, apareceu um modelo novo aqui. Cara, foi criado aqui por um bot, caramba, agora eu posso fazer, além da minha casa no Midjourney, ele cria também música, não sei o que, parará. Mas quem criou? Foi um bot, um agente que foi startado lá atrás por alguém que ele tá criando. E não para. A diferença é que isso com computação quântica, você acelera numa velocidade absurda. Ah, mas consigo prever? Não, porque a gente não consegue prever ainda a computação quântica de forma estável, constante. Você tem, né, momentos, você não consegue manter tanta estabilidade. Então ela faz uma conta. Só que aí, tudo que a gente conhece de segurança hoje, acaba. Eu preciso de segurança quântica, porque uma criptografia, um computador quântico tem um limite. Mata. Eu preciso de uma criptografia quântica. Então a gente vai entrar num outro mundo, só que aí você vai falar, pô, onde é que fica tudo isso? Vai aparecer coisas novas, são desafios novos que essa tecnologia vai fazer. E aí ela vai levar a humanidade lá para frente. Então aquela história da singularidade, a gente está literalmente vendo ela acontecer.
Né? Então, até essa tecnologia agora, ela faz um avanço na singularidade, já está vendo rápido. Certo. Só que lembra que a seta ela vem assim, depois ela fica reto? Pois é, a gente está entrando nisso aqui. Então, os próximos 5 a 10 anos, 5 anos a gente vai ver isso. 10 anos, ela vai em linha reta, assim, a gente vai descobrir coisas inimagináveis. E outra, se você começar a pensar em biotecnologia, nanotecnologia e cruzar isso com esse tipo de inteligência, putz, eu vou fazer órgão, eu vou fazer pele, eu vou fazer uma série de coisas, né? Quer dizer, então a gente vai ter implantes e aí a gente começa a entrar num mundo completamente diferente porque eu vou ter tecnologia para criar isso. Cara, vamos falar então assim, já tem biohacking, né? Você consegue hackear a sua célula e ficar um ser humano para viver mais. Colocando no esporte, que a gente vê a performance e precisa do resultado. O que você vê que vai acontecer com o esporte, com a inteligência? Não, se a gente fizer biohacking no esporte, vai ser uma loucura, vai ter que ter outra categoria. Vai ter outra categoria. Vai ser outra discussão que a gente tem aqui. Tem que ter outra categoria, porque eu posso te analisar, de novo, a gente usando nanotecnologia, a gente trabalha de forma nano. Certo. Né? Então eu consigo, assim, quando a gente crescer, se eu treino um modelo do que é um músculo, né? E esse modelo começa a treinar, só que em vez de eu treinar ele de bits and bytes, eu começo a treinar ele com ATTP, né, que são na parte dos genes, eu consigo fazer o ótimo do músculo. Quando a gente fala de doença, tem um cara, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala que velhice é uma doença. Que velhice é uma doença. É uma doença. Doença por quê? Porque os teus telômeros estão lá se multiplicando, depois falta vitamina, falta uma série de coisas, eles começam a perder o rabinho do telômero, ele se multiplica mais fraquinho, vai ficando fraquinho, uma hora você morre. Então é uma doença. Então se você decupar essa doença, e eu vou te falar que um modelo treinado de Large Language Model em cima de DNA no corpo humano, a gente não consegue ter isso hoje, porque eu ainda não tenho poder de processamento para isso. Que nem ter, só que no ano passado a gente não tinha para fazer a generativa. Quando eu tiver esse modelo, eu consigo literalmente corrigir essa doença. Cara, é muito... Ô tio, eu não sei. Você sabe, Guga, diga. Minha mulher, ela tem um problema, ela sofre de depressão. De tempos em tempos ela dá uma pirada, né? E a gente foi... A gente foi no psiquiatra o dia, e aí ele falou, vou precisar cancelar que eu tô voltando de uma conferência nos Estados Unidos, não sei o quê. Bom, fomos na semana seguinte. Aí eu falei, que conferência é essa que você foi? Não, o nosso maior desafio com o paciente é saber qual medicamento funciona melhor para cada organismo. E lá a gente estava estressando um cenário, não vou dizer que é de inteligência artificial, mas é já caminhando para alguma coisa nesse sentido, para deixar muito mais rápido a determinação de qual medicação vai funcionar para cada organismo. E isso possivelmente pode entrar numa nanotecnologia, aí você pode falar um pouco melhor do que eu aí, mas em algum momento isso no cérebro você vai conseguir fazer. E o cara me falou isso, eu falei, caralho, é um tesão esse tipo de coisa. Você imagina, minha mulher pira há 40 anos, imagina se tivesse isso lá atrás. Ela toma um remédio e acabou. E só para complementar, o que tem de aplicativo já de mindfulness, de meditação, ou que cuida de saúde mental, imagina isso ainda com mais tecnologia, né? Não, isso vem. Se você pega, por exemplo, o 23andMe, ou a própria Mendelix aqui no Brasil, ele analisa o seu DNA e fala que tipo de doença você pode ter e por aí vai. Boa. Essas empresas valem, não é porque ela vende assinatura para você ver isso. É porque no momento que eu pego uma base de pessoas, de 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas, e eu vejo o DNA e as doenças que eles têm, e aí está sempre fazendo algumas perguntinhas, o que demorava 4 anos para fazer um remédio, você consegue fazer em 1 a 2 semanas. Né? Por quê? Porque você tem os dados suficientes, você cruza essa base e ele te fala se esse remédio vai ser bom ou ruim para quem tem esse tipo de DNA, quem é caucasiano, assim, assado, tem tudo isso. Então isso já acontece. Só que isso acontece com a tecnologia de inteligência artificial de machine learning, que, por incrível que pareça, está antigo. Isso não foi feito em AI generativa. Quando for feito em AI generativa, e eu tiver os sensores para te mapear, ele te responde. Cara. Né? E digo mais, se eu tiver impressora 3D, que eu tenho as substâncias, até usando nanotecnologia lá dentro, ele não só te responde, como ele imprime o seu remédio. Então, se a gente decupa cada uma dessas coisas, a gente consegue chegar na solução. Aqui ele vai chegar hoje e vai falar, puta, mas ainda não tem essa tecnologia, ninguém treinou esse modelo, etc, etc. Tá, acabou de vir um roadmap. Por isso que a gente tem que ter o first principle para repensar a vida toda em cima desse modelo agora. First principle. Olha, a gente trouxe o Guga aqui
porque ele é uma das mentes criativas do Futurum Talks. Então você imagina, cara, a gente tem um grupo aqui de membros que no final a gente quer fazer uma parte educacional. O que a gente está aqui é dividindo um pouco de conhecimento do que a gente sempre traz e a gente aprende. Então, primeira coisa, a gente tem uma parte que a gente faz para a audiência de uma forma muito carinhosa. Você poderia ficar mais um tempo aqui, obviamente, porque você é sócio e você não vai embora. Então você vai ficar, né? Ô tio, vamos agradecer a turma que está aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado pelo Futurum Talks. Nós estamos aqui no @Futurum Capital. Capital é com C, né? De Capital. E estamos em todas as redes sociais. Eu queria agradecer imensamente a turma que tem acompanhado os comentários, a nossa audiência querida. Mas agora a gente vai celebrar um momento mais íntimo, que é para os membros aqui desta comunidade do Futurum Talks. Então, obrigado, até semana que vem. Você pode se despedir elegantemente. Muito obrigado a todos vocês. Aliás, obrigado por essa audiência maravilhosa que a gente está tendo. Que legal. Tio, manda um abraço para a turma que passa rápido. Elegantemente. Você é um cara de pau, porra. Não, porque ele vai continuar com a gente. Eu tenho que resolver alguns problemas. Eu tenho que pegar um terno no Iguatemi, tio, que eu fui fazer a bainha da calça. E pra você fazer mais rápido, até fazer uma reclamação aqui, eles cobram muito mais caro, né, tio? Não, eu vou te falar, esse papo a gente vai ter que fazer de tempos em tempos. Já que a tecnologia está mudando tanto, é ótimo a gente sempre se atualizar. Então, um beijo grande para todo mundo que participou. Vamos que vamos. Boa, o Guga sempre vai estar com a gente aqui. Futurum Talks, até semana que vem.